Porque as pessoas são viciadas nessa palavra que você falou, que eu achei ótima. O catastrofismo. Quer dizer, o pessoal quer ver o pior cenário do mundo sempre, né? Eu tenho uma frase que eu falo: prepare-se, né? Pense o melhor, se prepare para o pior. Se preparar é uma coisa, agora não ficar vivendo. Como é que você está trabalhando com as pessoas viciadas em notícias, viciadas em TV? Como é que você está tratando isso para a gente? Que eu acredito que é a grande sacada. A gente está com 4 pessoas com coronavírus no nosso grupo, viciadas em TV, e a gente tirou. Como é que você está tratando isso com seus clientes? Os desafios disso, por favor. Então, as redes sociais são um problema anterior ao coronavírus, na verdade, né? Então, assim, quando eu começo a atender um paciente que está com depressão, eu já falo: Pessoal, hoje eu vou estar com a Luciana Campos, tá? Ela é uma pessoa muito bacana. A gente vai falar sobre psicologia positiva, sobre como enfrentar esse momento, tá? De 10º dia de isolamento social. Para muitos realmente está sendo um caos, e a gente vai falar, e ela tem experiência, ela está trabalhando muito, inclusive nesse período, né? Ela vai falar com a gente, e aí vocês podem estar trazendo também as perguntas de vocês, ok? Então é importante a gente entender esse momento, né? E a Luciana vai ajudar principalmente a você e aos seus alunos também. Então eu sugiro que você mande o link, né, do Instagram para todos os seus alunos, tá ok? Nesse momento, para eles participarem, né, porque aquilo vai gerar muito valor. Alguma pessoa bastante experiente, e ela teve até no nosso último meeting, né, da saúde funcional. E por que falar sobre isso? Porque não adianta a pessoa só estar fazendo exercício 3, 4 vezes na semana e o resto do dia, né? A gente vai falar muito de aspectos psicoemocionais, ações, estratégias, porque a gente está aí de 10 dias, se foram, faltam 30 dias. É muito tempo de isolamento. A Renatinha também, beleza, Felipe, pessoal chegando por aí, né? Então a gente entender todo esse processo, do que está acontecendo, né? Como a gente pode ajudar vocês e vocês ajudar os alunos de vocês. Então, Luciana, beleza? Obrigado, Paulo, obrigado, querido, bom demais. Ontem fiz 47, o pessoal está parabenizando aqui, muita gente chegando por aí. Então, o que surge? Eu sugiro que vocês chamem seu pai, sua mãe, seus alunos para assistir essa aula de hoje. E a Lu já vai entrar aqui com a gente. Vamos entrar com a Lu aqui agora. Lá. Marcão chegando por aí, beleza? Marco Pérez. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bom? tudo jóia. E Já você? preparou o almoço pra galera? O Flávio tá na cozinha hoje. Pedi autorização, pedi ajuda do marido hoje para dar uma força pra gente, para você entrar, né? Então, o pessoal vai chegar. Oi, meu amozão. Filho, deixa eu só acabar aqui, tô no meio de uma aula. Não tem moeda, meu amozão. Tá? Não tem. Pessoal, é o seguinte, a Lu chegou aqui com a gente, o Heitor me pediu aqui uma moeda, eu falei, não tem, papinho. Então, o que acontece? A gente chegou, Lu, no 10º dia, né, de isolamento aí social, a gente sabe das repercussões, principalmente para quem está com coronavírus. A gente já andou conversando um pouco sobre isso esses dias, e a gente sente claramente que as pessoas estão muito alteradas. Onde fiz uma aula bem grande aqui com os meus alunos, e a gente sentiu claramente de pais, de irmãos, de pessoas. E a gente tem profissional de educação física, psicólogo, tem mãe, tio, eu chamei todo mundo para vir para cá, para a gente estar conversando sobre esse tema e da sua experiência também. Então, pessoal, qualquer pergunta, vocês podem trazer aqui para a Lu também, ok? A gente vira e mexe, é assim, que como tem muita gente que entra, eles vão perdendo. Então, se hoje a gente tocar no assunto, eu te interrompo de vez em quando, só para reforçar o que a gente está falando, que a pessoa te olha aqui e não sabe do que é. E aí eu viro e mexe. Aqui a Lu tá assim assado, vira e mexe, né? E a gente vira e mexe. Então, Lu, apresenta você assim rapidinho, também um pouquinho, né? O que você faz, qual é o seu trabalho, quais são os desafios também desse momento, para a gente já entrar. Boa tarde, meu nome é Luciana, sou psicóloga, sou servidora do TJ, DFT, há 19 anos, trabalho lá. No momento estou no setor de saúde mental, então atendo os servidores, né? Também tive que mudar a minha rotina, como a maioria das pessoas. Estou trabalhando teletrabalho, atendendo por WhatsApp, coisa que eu nunca tinha feito, né? Por quê? Porque é importante manter o atendimento aos meus
pacientes, né, nesse momento de crise que a gente está vivendo. Então, o conselho até liberou quem não era cadastrado a começar a atender, e aí a gente está buscando novas formas de ajudar as pessoas nesse momento, né? A gente sabe que é uma crise mundial, não tem como a gente fugir disso, né? Então, estamos todos nesse barco aí tentando nos adaptar, né? É isso. E o que você está sentindo, né, Lu? Porque aquilo que a gente vem conversando, os artigos já vem mostrando, até foi a capa de correio esses dias, falando do isolamento social. Eu tenho trazido muito isso para as pessoas. E o que a gente percebe? Que, principalmente, tem muito personal trainer por aqui também, fala assim, ah, não, mas meus alunos estão fazendo aula de graça de aplicativo na internet. E eu falo para eles que isso aí, gente, não é o suficiente. Né? As pessoas hoje estão dormindo a qualquer hora, estão acordando a qualquer hora, a casa está uma zona, a família está estruturada, a pessoa não montou rotinas, né? A pessoa, a saúde mental, emocional, física, na verdade, tudo é uma coisa só, né? Precisa de uma rota, precisa de uma estruturação. Então, é uma ilusão achar que a pessoa acorda às 7 horas da manhã, vê uma live, treina e a vida dela volta à rotina normal, sendo que as outras 23 horas do dia é um caos total. Por isso que eu venho falando muito do personal, entender o aluno dele, conhecer ele, né, questionar. Tem alunos aumentando medicação, tem alunos que não estão dormindo. A gente teve um caso, um aluno ontem citado aqui na reunião, que estava dormindo 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 2 da manhã, e aí está com ansiedade. Fala mais sobre isso para a gente, sobre rotinas, né, que você tem falado, como é que tem sido sua abordagem com seus clientes para manter essa salubridade, né, mental, emocional e física nesse momento, por favor. Então, eu até fiz uma listinha para os meus pacientes, né, tentando manter essa ordem. A gente sabe que a rotina ela é fundamental na nossa vida, a rotina ela é estruturante, né? Quando a gente tem um bebê, a gente começa a fazer a rotina do bebê para que ele comece a entender tudo, como a vida funciona, e a gente também precisa dessa rotina. Então, mesmo que a gente esteja trabalhando de casa, ou mesmo que a gente não esteja trabalhando normalmente, a gente precisa tentar, né? Tentar, porque nem sempre a gente vai conseguir, mas manter a hora de acordar e de dormir, tentar, a primeira coisa que eu faço é arrumar a cama, né, para ter aquela sensação de que a casa está em ordem, então tentar manter a casa em ordem também. Aqui a gente está sem a nossa funcionária, então colocar os meninos para ajudar nessa nova configuração familiar, tentar entender que tudo isso nos ajuda, mas que isso só também não é suficiente, né? Outra coisa que eu tenho feito, como a gente falou aí no comecinho, tentar ver situações em que a gente traz emoções positivas. O que são emoções positivas? Posso falar um pouquinho disso aqui? Eu queria falar sobre isso. Traz a rota, né? Inclusive, pessoal, ela que me deu o meu livro de Florescer Psicologia Positiva, tá? É um assunto importantíssimo nesse momento. E aí, Lu, vale a pena você fazer até uma pequena introdução, né? Não é uma aula, né? Mas da psicologia positiva, dessa rota. E principalmente no momento que as pessoas só veem negatividade, não tem esperança, não vê futuro. Por gentileza, pode falar pra gente, por favor. Então, a psicologia positiva, ela veio como uma resposta, né, ao movimento da psicologia de estar olhando sempre para a doença, porque depois da Segunda Guerra Mundial, a psicologia precisou atender aquelas pessoas que voltavam da guerra com muito trauma, com muita ansiedade, muito pânico. Então, a psicologia acabou se voltando demais para a doença. E aí o Seligman, então, ele vem resgatar isso quando ele assume a Associação de Psiquiatria Americana, de Psicologia, desculpa, americana. Ele vem com um novo olhar, resgatando a missão da psicologia, né, que é trazer a saúde. Então, a psicologia positiva, ela tenta focar no que é positivo, não no sentido de poliana, então não está acontecendo nada e está tudo bem, não é isso. Mas é que não é ignorar o caos que está acontecendo, mas dentro do caos, como é que eu posso me posicionar, né? Então, ser poliana é imaginar que nada de ruim vai acontecer, não é isso, mas entender que mesmo no caos eu posso tentar me organizar, eu posso tentar melhorar as minhas emoções, eu posso produzir emoções positivas, né? As emoções, elas são
parte da nossa vida. A gente não tem como ignorar as emoções. Nós somos feitos das emoções. Elas são respostas fisiológicas, né? E elas existem. Então, não existe emoção boa e ruim, no sentido de que, eu não posso ficar triste. Não. As emoções, elas são positivas ou negativas. Positivas quando elas são agradáveis de serem sentidas. Negativas quando elas são desagradáveis de ser sentidas. Então, eu ficar triste não é agradável, não é legal. Ah, que legal, eu tô triste. Não, é ruim de sentir, né? O meu corpo sente isso, mas é necessário. Então, a tristeza ela é importante, a raiva é importante. Todas as emoções, elas fazem parte do nosso ser. A gente não pode ignorar. Então, tem um texto muito bacana que está rolando aí na internet, eu não sei se você chegou a receber, falando sobre o luto, né? Então, é um especialista, o David Kessler. Ele foi parceiro da Elizabeth Kubler-Ross, que foi a grande especialista em luto, e ele fala do luto antecipado, né, que a gente está vivendo. A gente está vivendo essa situação de luto antecipado no mundo. Todo mundo na incerteza, todo mundo sem saber o que vai acontecer, porque não é só agora, não são só os próximos 15 dias. Se a gente for parar para pensar, são meses à frente, né, de crise, de inquietações, de ansiedades. Então, ele fala disso, que a gente vai passar por várias fases do luto, né? A primeira fase é a negação. Ah, não, isso é só uma gripezinha, né? Não é nada, não vai atingir, não vai chegar na minha casa, né? E depois a gente começa a ficar com raiva. Ah, que droga, o governador, quem ele pensa que é para tirar a gente de circulação. Até a aceitação, as etapas do luto. Muito legal, muito bacana. E aí, então, depois vem a barganha, né? Ah, tudo bem, então eu vou lavar as mãos, vou ficar em casa e daqui 15 dias eu vou sair. E aí depois vem a tristeza. Opa, peraí, não é só isso, não é tão simples assim. E aí chega a aceitação, que é dizer, ok, estamos vivendo uma nova realidade, vamos nos adaptar. E aí esse autor, ele ainda acrescentou, Sandro, que eu achei muito interessante, porque a Elizabeth Kubler-Ross, ela para nesse quinto, né, que é a aceitação. E ele pediu autorização para a família dela para poder colocar o significado como o sexto elemento aí do luto, né? Então é importante a gente buscar o nosso significado, né? Porque o que está acontecendo, o que eu vou poder fazer com isso, o que eu pretendo fazer da minha vida daqui para frente, né? Então a psicologia positiva, ela também nos ajuda a buscar o nosso significado. Qual é a minha missão aqui? O que eu estou fazendo? O que eu posso fazer por mim e pelo outro, né? Então isso também é um momento de reflexão, a gente pode refletir, né? E essas fases do luto são bem legais, porque a gente pensa, mas então vai ser nessa ordem? Não. Vai ter dia que eu vou ter raiva, barganha, tristeza no mesmo dia. Vai ter dia que eu vou estar super na aceitação, beleza, é isso mesmo, a vida continua, né? Ela não é uma projeção linear, a gente vai estar vivendo isso em vários momentos, de várias formas. Mas é importante a gente acolher essas emoções negativas, essas emoções desagradáveis de serem sentidas. Então, se eu estou com raiva, eu vou acolher a minha raiva. Eu estou com raiva mesmo. Eu estou com raiva de não estar com a minha rotina, de não poder sair de casa, de não poder ter a minha vida social, né? Só que eu não vou deixar que essa raiva me domine. Porque se essa raiva, se essa tristeza me dominarem, aí a situação vai ficar bem ruim, né? Muito legal. O pessoal está aqui, ó, o pessoal chegando, muito bom. Lu, Luciana, né, uma grande amiga, né, esposa do Flávio. Vizinha. Muita experiência em psicologia positiva, trazendo para a gente que ela trabalha com TJ há 19 anos e já trouxe várias sacadas, várias coisas importantes para a gente. Por isso que hoje eu pedi para muita gente, não só os personagens, mas trazer os alunos deles, o familiar, o amigo, porque a gente chegou no 10º dia de isolamento social e ela trouxe uma abordagem muito rica dessa questão do luto. Né? Eu já li sobre esse material, é muito bacana que a pessoa tem um câncer nas etapas que ela passa, e essa analogia foi muito, muito rica, onde nesse momento eu vou fazer um overview, um brainstorm rápido, onde a gente já falou da psicologia positiva, da importância dela, né? Da importância das rotinas, dessas fases do luto, do acolhimento da tristeza, da raiva. E aí, Lu, eu acredito que se eu aprofundar mais sobre essas fases do luto, e a gente até perguntar para as pessoas aqui estão, qual fase você está vivendo? Né? Você está com raiva? Você está negando? Você está criando rotinas? Então, trazer talvez essas 4, 5 etapas para as pessoas que estão aqui, porque pode ser que a mãe dele está do lado e está em depressão.
ela não aceita que não sai de casa, ela não aceita alguma coisa, e aí o marido já aceita. Fala um pouquinho dessas 4 etapas, e aí talvez a gente questionando para as pessoas entenderem como elas estão. Por favor, achei muito bacana essa analogia. Então, eu acho que é importante a gente conversar sobre isso também, porque quando a gente nomeia a emoção, a gente consegue lidar com ela, né? Então, conversar em família. Aqui, essa semana, o meu filho mais novo tem 8 anos, ele estava super estressado. Então, tive a oportunidade de sentar com ele e falar, meu filho, tudo bem, ele está estressado mesmo, está chato, a vida está tediosa, não ir para a escola, está difícil, é difícil mesmo. Agora, a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou respirar fundo várias vezes, eu vou procurar coisas que me tragam emoções positivas. Então, o que eu posso fazer? No meu caso, eu posso pegar um livro para ler, eu gosto de ler, isso me traz emoção positiva. Eu vou pegar aqueles cremes que estão guardados no armário, que a gente nunca usa, vou passar no cabelo, né? Vou ter um momento, vou fazer uma playlist de músicas que sejam bacanas, que me tragam um astral legal. Vou dançar no meio da sala com os meus filhos? Vou. E tem hora que eu não vou querer fazer nada disso. E tudo bem também, né? A gente reconhecer a nossa limitação, a nossa chateação. Se você tem alguém com quem você está dividindo a rotina, falar para o seu parceiro, preciso desse tempo aqui, me dá 1 hora, me dá 2 horas ali no quarto, fica com os meninos, enquanto eu vou fazer alguma coisa por mim, né? A gente ter o autocuidado. A gente entender que a gente precisa olhar para a gente. Legal. E aí você traz assim, perceber qual momento você está vivendo. Eu falo muito uma coisa, Lu, que bate isso, volta para sua base. Eu sempre falo isso, volta para sua base. Ontem eu falei uma aula muito sobre essa questão. Pô, estou estressado, não estou dormindo, estou nervoso, minha questão financeira não está estabilizada, minha mãe que está em quimioterapia, por exemplo, ontem surgiu, minha mãe está em quimioterapia, fiz um aniversário virtual pela primeira vez na minha vida, né, minha família. Então, assim, o que eu posso fazer desse limão, a limonada? Reuni todo mundo no Zoom, botei pessoa da Itália, São Paulo, Rio, todos os lugares, e foi uma primeira vez que eu tinha tanta gente. Então, era triste que eu comi o bolo, né? Então, quero bolo. Mas foi divertido. Meu cunhado sempre chega atrasado, a gente ficou brincando. O Daniel vai chegar atrasado até aqui. Aí o meu cunhado outro falou, ele vai atrasar, e cantamos parabéns, ele chegou. E foi divertidíssimo, porque foi uma situação muito legal, que eu nunca tive todo mundo no meu aniversário desse jeito. Então, foi muito bacana essa tua abordagem, pessoal, de trazer estratégias positivas, né? Eu falo da meditação, da corrida, de algumas coisas que você pode fazer. Muito bom você ter falado isso, porque sem crise ou com crise, o coronavírus, isso vai acontecer sempre, né, Lu? E você fala muito sobre isso. Trata mais sobre essa questão da gente de criar ferramentas onde a pessoa possa linkar 3, 5 pontos de estratégia positiva. Como é que você aborda isso hoje com os seus clientes? Como é que você está com os... Como é que o pessoal do TJ está aí? Como é que está o WhatsApp? Alvoroçou, piorou, melhorou? Como é que está por aí, por favor? Então, o pessoal do TJ, muita gente está muito estressada porque a gente não parou de trabalhar, né? Mesmo com os processos, mesmo com os prazos de processos, né? O pessoal está trabalhando e muito, né? Às vezes as pessoas têm uma ideia de que servidor público não trabalha, isso não é verdade. As pessoas têm muita meta, muita cobrança. Então, ontem mesmo eu atendi uma servidora que já está super estressada, e aí o chefe aumentou a cota dela porque ela está fazendo trabalho de casa. E talvez essa não seja a hora de aumentar a cota, né? Mas ele está entendendo que ela está em teletrabalho e que tem que aumentar a cota. Então a pessoa já começa a ficar em pânico, né? Assim, pensando, o que acontece? A gente tem uma tendência a catastrofizar as coisas. É uma tendência do ser humano a olhar as coisas da maneira mais negativa, até como uma sobrevivência, né? A gente precisa lidar com as situações ruins, a gente precisa tentar controlar para a gente ter segurança na vida. Só que, ao mesmo tempo em que a gente catastrofiza, a gente sente tudo isso, né? Então, se eu fico imaginando o pior cenário, então meus filhos não vão perder o ano, ou a minha renda vai diminuir, ou eu vou perder o emprego, a gente fica sofrendo isso no nosso corpo, né? Então, o nível de cortisol aumenta demais, a gente fica sem dormir, a gente se desequilibra de uma maneira geral. Né? Então, o que eu tenho trabalhado com os meus pacientes é exatamente isso, é a gente tentar esse equilíbrio. Ok, o pior cenário vai ser esse, mas eu posso
pensar no que é pior, mas eu posso pensar no que é melhor também. E eu posso, mesmo vendo o pior cenário, tentar estratégias ou pensamentos que me tirem deste pior cenário. Porque qual é a chance, qual é a probabilidade disso acontecer? Eu tenho controle sobre isso? Não. Ah, eu posso perder o emprego? Posso, mas eu posso fazer alguma coisa neste momento por isso? Não. Então, eu vou tentar ocupar a minha mente com outros pensamentos, porque não vai adiantar. A gente tem uma ilusão de que se a gente ficar pensando sobre a situação, a gente vai ter o controle dela. E isso não é verdade, né? Então, quanto mais a gente pensa na situação, mais a gente produz emoções negativas, mais a gente fica deprimido. E aí tem uma pesquisa que diz que para cada emoção negativa, eu preciso de 3 emoções positivas no dia. Né? Esse é um coeficiente aí que já foi testado e comprovado. Então, ainda mais no ambiente familiar agora, né, Lu? Que o Lousada bate muito bem, que você fica convivendo, só fala coisa ruim, ruim. E a gente está tendo um exemplo interessante de pessoas que a gente está fazendo atendimentos online, com aulas, a gente segue a rota do SAFE, que é primeiro fazer um alinhamento com a pessoa. Tudo bem, Lu? Como é que você está? Como é que foi seu sono, sociedade, teste, como é que está? Eu faço um alinhamento com ela primeiro, faço uma aterrissagem, né, para ela estar aqui comigo, e aí eu faço a parte de elevação de temperatura corporal, faço ela transpirar, e no terceiro momento faço uma volta calma, um relaxamento, as pessoas têm relatado que estão dormindo, estão com outra questão, frequência cardíaca caindo, e deixa a pessoa falar. Quando ela fala, ela já trata de coronavírus, coisas negativas. E aí eu estou educando os professores a segurar isso, porque é o momento dele, né? E ele já traz a negatividade naquele cérebro mais primitivo. Então eu estou trabalhando com os professores que não estão sabendo lidar com tanta negatividade. A pessoa está até sorrindo, está bem, e aí eu fico falando, gente, a aula teve 1 hora, sua aula vai acabar, você vai encontrar com ele daqui a 2 dias. E o que esse cara vai fazer? Então, seu exercício simplesmente não foi eficiente só. Tem que educar as pessoas. Por isso eu estou pedindo para leituras, para livros. Né? O Ministério da Saúde agora saiu com a nota para não ver TV. Eu falo isso há 5 anos. Eu estou distribuindo artigo para tudo quanto é lado. Já tem 10 anos que se fala de depressão, suicídio, câncer, e TV e notícia. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão. Como é que você está tratando com seus pacientes, né? Quais são as dicas? Que as pessoas são viciadas nessa palavra que você falou, que eu achei ótima. O catastrofismo. Quer dizer, o pessoal quer ver o pior cenário do mundo sempre, né? Eu tenho uma frase que eu falo. Prepare-se, né? Pense o melhor. Se prepare para o pior. Se preparar é uma coisa, agora não ficar vivendo. Como é que você está trabalhando com as pessoas viciadas em notícias, viciadas em TV? Como é que você está tratando isso para a gente? Que eu acredito que é a grande sacada. A gente está com 4 pessoas com coronavírus no nosso grupo, viciadas em TV, e a gente tirou. Uma até saiu do Instagram, você tem uma ideia, e ela falou, nossa, Sandro, tomei melhor, porque agora eu estou sofrendo isolamento social, minha família não quer me ver, eu estou preocupado que vai ser eu vou morrer, porque parece que pegou AIDS. Então tem alguma coisa. Mas trata um pouquinho dessa questão da saúde mental, emocional, física e das redes sociais. Como é que você está tratando isso com os seus clientes, os desafios disso, por favor? Então, as redes sociais são um problema anterior ao coronavírus, na verdade, né? Então, assim, quando eu começo a atender um paciente que está com depressão, eu já falo, sai do Instagram, sai do Facebook, larga essa vida aí, porque a gente está sempre se comparando, né? Infelizmente, a gente só vê o lado A das pessoas, né? Porque todo mundo tem o lado B, mas nas redes sociais esse lado B não aparece. Então a gente tem uma tendência a achar que a vida do outro é sempre muito melhor do que a nossa, que a gente passa a ficar mais insatisfeito, ou a gente fica buscando até pessoas que são inalcançáveis, inatingíveis para a gente, isso também diminui, né? Isso atrapalha as nossas emoções, produz emoções negativas. Então, a gente precisa evitar. O que eu tenho falado para os meus pacientes é para eles escolherem 1 hora do dia, de preferência que seja longe da hora de dormir, né? Não vai assistir o último Jornal da Globo, que eleja um só canal que ele confie, né, que seja da internet, que seja da TV, para ele se manter atualizado, se ele sentir necessidade disso. Mas não que ele fique horas ou o dia todo olhando o tempo todo no WhatsApp, porque a gente não tem, às vezes não tem o filtro do que é fake news, o que não é. Então, às vezes a gente é bombardeado de muita coisa, né? Então, assim, tentar
estabelecer um filtro para isso daí, porque isso também mina as nossas emoções, isso também vai produzindo emoção negativa. A gente vai ficando triste, deprimido, né? Então, tentar evitar essa exposição exacerbada, não tem necessidade, vai procurar outras coisas, né? Assim, uma outra dica que eu dei para os meus pacientes é nem todo mundo consegue, né, Sandro? Porque às vezes as pessoas estão trabalhando demais e estão tendo que lidar com a casa, com os filhos, com a escola, com tudo. Mas na medida do possível, tente demonstrar o seu afeto por alguém. Liga para uma pessoa que você não fala há muito tempo, manda uma mensagem, sabe? Busca desenvolver coisas que a gente não tem feito no dia a dia e que às vezes a gente sente falta, né? E às vezes a gente está sempre dizendo, poxa, eu não tenho tempo para nada. E agora a gente está com tanto tempo e a gente também não está sabendo lidar com esse mundo de tempo. Para algumas pessoas continuam sem tempo, né? Mas para essas pessoas que têm mais tempo disponível, eu realmente sugiro que elas busquem fazer coisas que tragam emoções positivas. Você falou aí do seu aniversário ontem, por exemplo. A psicologia positiva, ela fala muito da gratidão, né? E dos exercícios que a gente mais ensina é o diário da gratidão, né? Me fala 3 coisas aí do seu aniversário que você pode agradecer. Foi maravilhoso ter estado com a minha esposa no horário que ela não estaria, né? Porque ela mudou o horário de trabalho dela, né? Eu estar vendo toda a minha família reunida foi muito bacana. Ver minha mãe com saúde, apesar de estar em plena quimioterapia, para mim foi fantástico, né? Ela está super bem. Então foi residual a gente deu muita risada mesmo estando virtual. O uso da tecnologia para aproximar vocês. A tecnologia ajudou, né? O afastamento, né? Eu achei engraçado minha sogra, Lu, que ela adora doce, né? E ela falou assim, poxa, eu não vou comer esse bolo. Eu falei, vou mandar um delivery. Mas todo mundo deu muita risada, porque todo mundo sabe que ela é uma formiguinha. E aí ela não comeu doce, assim, eu fiquei até abalada, assim. Falei, é como se eu fizesse bolo para ela, sabe? E aí ela não pôde comer, mas aquilo foi super divertido, né? De ver quantas pequenas coisas podem trazer felicidade. Gente, foi muito simples, tá? Um bolinho desse tamanho. Fizeram quatro, tá até no meu stories, 4 balõezinhos em cima. E eu estou mostrando que perdeu o dente aqui para todo mundo que dá risada. E valoriza isso, né? E eu dormi, eu tive um sonho, deixa eu até contar esse sonho para vocês. Eu tive um sonho que minha perna era um bolo, era um brigadeiro, e aí eu não sei o que é. Eu tive um sonho muito louco. Aí eu olhei para minha perna, tinha assim, um relevo, eu não sabia o que era. Eu falei, gente, que perna é essa? Aí eu tirei minha pele, tinha bolo, tinha brigadeiro, tinha um monte de pessoas. Quer dizer, eu estava feliz assim de ver as pessoas comendo aquilo. Que loucura total, mas foi da experiência do aniversário, né? De não ter passado em branco. Foi muito bacana. Só minha fisionomia mostra isso, né? Eu estou vivendo aquele momento. E esse sonho hoje foi muito louco. Estava até meditando de manhã, me ver essa cena. O que eu sonhei que eu achei engraçado? Vou até contar. Então, fazer desse limão uma limonada. E foi ótimo, assim. Foi muito bacana, né? Então, legal você trazer isso aí à tona, né? Então, o Diário da Gratidão, a gente faz assim, a gente anota geralmente no final do dia 3 coisas pelas quais a gente é grato, né? Sim. Aí às vezes a pessoa pode falar, poxa, mas eu não tô nem saindo de casa, mas dentro de casa a gente pode ter o olhar da gratidão, né? Então, como eu tô sem a minha ajudante aqui, fui passar aspirador de pó na casa e eu fiquei tão agradecida por aquele aspirador de pó, sabe? Esse vai hoje pro meu Diário da Gratidão, porque eu posso reclamar, que droga, eu tenho que limpar a casa. Ou eu posso ter um olhar de, que bom que eu tenho um aspirador bacana que vai me ajudar na minha tarefa. Legal. Então, isso é um treino para a vida. A gente precisa se treinar. Aí, ó. Show essa palavra, treino. Né? Então, eu escolho o que eu vou valorizar. Eu escolho se eu vou ficar reclamando, se eu vou ficar com raiva, que droga, tô pagando o salário da minha ajudante e ela não tá aqui, ou eu vou ficar feliz porque eu tenho um aspirador que vai me ajudar. Então é uma escolha, né? E isso é um treino, é fácil. Para algumas pessoas é muito difícil, né? Algumas pessoas têm mais essa inclinação aí para a gratidão, outras menos, mas é treino, a gente aprende a deixar de reclamar. Quando a gente reclama, a gente está produzindo emoção negativa, né? Então, mais uma vez, não é ser poliana e dizer que as coisas ruins não estão acontecendo, mas é tentar
ter um olhar positivo para as coisas. Então, o que que eu posso produzir aqui, né? É isso, é a gente tentar produzir emoções positivas o tempo todo, né? Assim, na medida do possível, a gente está presente no momento. Isso também é importante, né? Eu estou aqui, mas eu não estou conversando com você. Eu estou pensando nas minhas tarefas de mais tarde? Não, eu tenho que estar aqui, presente. Quando eu estou presente no que eu estou fazendo, eu vivo aquele momento e aquilo me traz também emoções positivas. Né? Então, mesmo quando a situação não é a mais agradável, é bom a gente estar presente, viver aquilo. Se eu tiver que viver o luto, eu vou viver o luto e aquilo vai passar. Porque as emoções, elas vêm e elas passam, né? Mas se a gente não encara as emoções, elas vão ficando armazenadas aqui, aquela angústia, aquela tristeza, aquela mágoa, né? Então, quando a gente dá vazão, a gente é mais feliz. E, Elo, é interessante trazer isso para a gente, né? Porque o que eu tenho... Eu acredito que você vai ter que voltar em outras lives, até porque a gente vai tratar de um outro tema de principalmente comunicação não violenta, que a gente não vai falar sobre isso hoje, mas que, na minha opinião, de acordo com o artigo publicado da Lancet agora, vai se exacerbar a violência domiciliar pelo excesso de convívio. E aí, o que eu venho falando? Se você não estava bem com a sua esposa, com seus filhos, isso vai piorar. Se você tinha depressão, vai piorar. Se você não era ativo, vai piorar. Se tinha compulsão alimentar, vai piorar. Ou seja, a gente vai entrar em um momento de ebulição, né? Então, o que eu percebo? É um momento para nós, como profissionais de saúde, que você está prescrevendo atividade física para os seus alunos, seus pacientes. Você precisa. Como é que você, na psicologia, vai falar, não, pensa positivo e só... E o cara está sentado 10 horas vendo TV. Mesma coisa eu. Chegar e falar assim, não, faz uma atividade física de manhã. E o que você está pensando, o que você está lendo, o que você está ouvindo, o que você está se alimentando? Então, hoje, nós que estamos na linha, temos aqueles profissionais que são os médicos, a gente tem que bater palma para eles, né? Que eles estão na linha de frente, adoecendo, entrando, a gente tem que até, fico arrepiado por isso. Né? Estão 2 professores nossos, eu estou com um médico amigo contaminado. E nós estamos na linha da retaguarda, né? Sendo valorizados pela saúde de verdade. Eu trago essa citação desse artigo, que é uma tendência para piorar, e o artigo fala algo que é importante destacar, que os efeitos desse isolamento podem repercutir em 3 a 6 meses na vida da pessoa. Então, o que você está sentindo nesses 10 dias? As pessoas estão, na sua percepção, já estão sentindo mais isso, e aí vamos criar um pior cenário. O que você está imaginando? Até porque é uma coisa nova, né, Lô? Nós nunca passamos por isso. Isso aqui só na Segunda Guerra Mundial, e olha lá. Né? O que você está desenhando, o que vocês estão discutindo entre vocês, a equipe de vocês, porque a tendência, infelizmente, é piorar. Né? O que você está vendo nesse atual momento com esses 10 dias e o que você está imaginando para os próximos 10, 15 dias aí? O que você pode compartilhar com a gente? Então, a minha equipe de trabalho, a gente está tentando disponibilizar mais horários ainda para novos servidores que ainda não eram acompanhados, mas que vão sentir necessidade nesse momento, né? Então, assim, os psiquiatras também estão a postos lá, porque a gente sabe que é isso que você falou. Quando a gente está nessa quarentena forçado, a gente está se deparando com muitas coisas que a gente não tinha tempo para lidar. Né? E fora todas essas cobranças, eu fico vendo, os pais estão desesperados dos filhos perderem um ano letivo, e aí ficam cobrando da escola, e a escola fica apavorada, fica, gente, se perdeu um ano, perdeu, a vida continua, sabe? Não vamos ficar pensando sobre isso, mas então, porque eu acompanho alguns grupos de mães, e eu vejo as mães desesperadas. Mas e aí, como é que vai ser? Não, eu não tenho como lidar com isso agora. Eu tenho que... sobre isso, né? Legal. Exato, eu não tenho controle sobre isso. Então não adianta eu ficar pensando nos piores cenários. É o que você falou. O que dá? O que é possível? É possível fazer alguma tarefa com os meus filhos? Eu vou fazer, mas eu não vou fazer disso um cavalo de batalha aqui na minha casa, porque nesse momento é mais importante a nossa sobrevivência, é mais importante a nossa comunhão em família, é mais importante a gente ter esse momento juntos, do que menino passar de ano na escola. Se tiver que perder o ano, vai perder. Né? Quais são as nossas prioridades? A gente tem que repensar as nossas prioridades na vida. Esse é o meu pensamento. Eu acho que a gente tem que começar a valorizar outras coisas. Então, aqui, por exemplo, meu marido trabalha super longe, você sabe. Ele não almoça em casa. Então, a gente está almoçando juntos todos os dias. Ótimo, que bom. Um dia isso vai acabar. Que fantástico isso, né?
Vocês É nunca, isso, sabe? vocês praticamente não se veem, porque você sai, ele sai de manhã, você volta 8 horas da noite, e agora vocês É, a estão gente só se podendo vê à estar noite. juntos, estarem juntos. Estamos Olha, o dia essas todo. sacadas, né, são sensacionais, né? Apesar de você estar trabalhando muito, ele também está em home office também, É. mas Mas a trazendo gente algo acaba tendo, positivo. sim. Sim, né? E eu vi um meme interessante falando assim, case com alguém com quem você queira dividir a quarentena, né? Então, é isso, assim. Legal, legal, legal. E se o relacionamento tá ruim, então vamos tentar. Quais são as estratégias? O que que a gente pode fazer, né? Porque também depende da gente, né? Então, Sim, assim, tem o aquela pessoal história. também Ou diz que você vai vai. aumentar o número de divórcio, né? Ou vai, como é que é? Tem um que saiu também. Ou obesidade, ou divórcio, ou gravidez. Ou Um dos três vai gravidez. acontecer É. agora. Né? Então, é. E, na verdade, muito que existia está aflorando pelo excesso de convivência. Então, aqui em casa, por exemplo, eu sou o que lava a louça, que muitas vezes arrumo, eu estou mais na cozinha, até porque eu adoro lavar louça, porque eu estudo lavando louça. Então, eu fico lá, tem mais de lavar, a Denise mais arruma a casa, e ela cuida mais das tarefas, só chegou um momento que não dava, eu tive que pegar um, pegar outro, e agora tem dois, você sabe agora, né? 1h30 tem aula para um, 2 horas vai ter aula para outro, e aí a gente está se virando, né, com o que dá, e o meu menor está aprendendo a ler e a escrever. E aí surgiu uma situação, mas ele está atrasado, está adiantado. Eu falei, cara, eu fui aprender a ler depois da faculdade. Então, meu filho está com 6 anos, entendeu? Até então era analfabeto funcional. Então tá ótimo. Eu não estou preocupado, não tem pressa. Agora, é fácil lidar com isso? Eu peço para a Denise, não me bota nesse grupo de mães aí. Teve mãe, Lu, galera que vocês estão aqui, vocês não acreditam. Dando Predicin, dando já está dando antibiótico para prevenção de menino. Tem um nível, só faltou dar cloroquina para o filho, entendeu? O nível da loucura do ser humano está tão grande, né? E aí tem a discussão também se vai pagar a escola, se não vai. Aí vem a história do ganha-ganha, né? Ah, minha empregada não vem, eu não pago. Aí não sei o quê. Eu falei até com a minha sogra, falei, sogra, a mulher não vem, ajuda. Minha empregada eu adiantei metade do salário. Ah, você não está sobrando? Não. É porque uma hora, se eu não ajudo, não ajudo. O pessoal da escolinha, será que eu vou? Então, o momento, gente, até ajudar, da empatia. Como é que você está tratando isso? Como é que está o seu ser humano aí na sua experiência? Ele está muito egoísta? Ele está muito pensando em si próprio? Como é que está aí o seu nível de relacionamento das pessoas que você está tratando? Tá? Você está triste, feliz com isso? Não que te afete, mas assim, tá delicado ver o ser humano hoje na sua essência, no seu convívio, ou tá tudo bem aí com o pessoal que você está convivendo? Você fala aqui dentro da minha casa? Na nossa casa é maravilha. Então, eu vou aí e dou colo para vocês. Mas no seu convívio, né, no seu trabalho, não porque você tem uma amostra viciada ali, mas num todo você está vendo a falta da educação emocional das pessoas. Como é que está esse momento na sua percepção? Porque o ser humano está muito frágil. Né? Você já deu uma aula aqui, eu já anotei 30 coisas, eu virei o quadro. Dá um cenário que você está percebendo a fragilidade do ser humano, o que você está vendo nos seus atendimentos, e você está tendo que dar aula para o pessoal, né, Lu? De educação. A gente chama de psicoeducação, mas na verdade, como eles já são pacientes meus, a gente já trabalha isso, né? A gente já vem trabalhando essas questões e tudo, essa abordagem de tentar equilibrar as emoções positivas e negativas na vida. Eu já faço isso com os meus pacientes. Então, não é de agora, a gente só está intensificando, né? Então, uma coisa que a psicologia também positiva também fala é da gente olhar para o outro. Né? E isso aí que você falou é muito interessante. Esse olhar da empatia, ele é fundamental. Eu tinha esquecido de falar disso. Quando as pesquisas têm mostrado que quando a gente faz alguma coisa pelo outro, a gente é mais beneficiado do que quem recebe. Olha né? isso. A sensação de bem-estar é maravilhosa. Né? Ontem eu tive que sair de casa e aí parei no sinaleiro e dei R$ 20 para a senhorinha que estava lá. Se você visse a alegria dela de receber R$ 20 que não vão me fazer falta, né? Então, até compartilhar isso com os meus filhos no final do dia, da gente ter esse olhar, da gente entender que o próximo precisa, né? De que a gente ajudar o outro faz bem pra gente também. Então, também tenho trabalhado isso com os meus pacientes, né? O que você pode fazer pelo outro, né? Como é que tá? Vamos ter esse olhar. A gente é servidor público, por enquanto não vai ter redução salarial, eu posso ajudar a manicure, que eu frequento, eu posso continuar pagando aquelas pessoas que me oferecem algum serviço, né? Tentar
despertar as pessoas para esse lado também, dessa coisa da empatia do lugar do outro, né? Porque eu tenho uma segurança que muitos não têm. Então, o que que eu posso fazer, né, para ajudar o outro nesse O momento? que te Então, fez assim, eu muito acho bem, né, que Lu? Os R$ 20 te fez bem, talvez um olhar para sim, ela, fiquei porque super pega feliz. mais um Ela dentro da se, sua ela se casa, toma viu cuidado, né? é, mais do que o dinheiro, ela se sentiu olhada também, né? Sim, 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 sim. Muito legal. Então, Muito e ela legal. ficou super feliz. E eu Não, também fiquei você super feliz naquele sorriu. Na momento. hora que você falou que deu dinheiro, você sorriu. A sua própria Exato, fisionomia, né? Nós fomos para aquela cena, para aquele momento, e você sorriu. A exatamente. sua fisionomia mudou, ou seja, olha o quanto te fez bem, né? Produziu uma ocitocina ali, uma dopamina Exato, aqui. por causa de R$ 20, né? Então, assim, às vezes a gente precisa fazer tão pouco. Às vezes tá ao nosso alcance fazer, né? Então, a gente também precisa despertar esse olhar para o próximo, né? Muito, muito E bom. outra coisa que é muito importante também, que eu acabei não falando aqui, mas que eu tenho falado para os meus pacientes, sempre é a espiritualidade, né? A gente precisa desenvolver a nossa espiritualidade. Pesquisas também mostram, isso tudo a ciência está comprovando, que quando a gente acredita, né, em um Deus, a Uma força gente, maior, alguém, uma algo maior força que a gente. maior, a gente tem mais força para lidar com as adversidades da vida, porque a gente tem um propósito a mais, né? Então, pessoas com doenças, até com doenças crônicas ou com câncer, qualquer doença mais séria, elas tendem a passar melhor pelo tratamento quando elas têm uma crença, né? Esse Então, livro, eu falo muito no meu treinamento, né? Que esse cara aqui, ele é a maior referência no mundo. Se eu pudesse te dar um livro de presente, eu te daria isso. Vou te dar ele de presente. Maior me referência dê. no mundo sobre medicina, saúde e religião. Né? O Arno Koenig, ele é uma referência mundial, tem mais de 300 artigos, Não e ele tem, conheço, não. inclusive, artrite reumatoide, e fala justamente sobre isso. Né? Você está ali fora, filho, do iPad, lá na sala. Você falar sobre... E a espiritualidade não num conceito religioso, na verdade, sim, mas de você se vincular, e a sociedade de cardiologia está muito atenta a um rancor, a raiva, aumento de infarto de miocárdio. Então, essa tua abordagem foi muito bacana, porque tem gente que pode ser ateu e ter uma espiritualidade. Não tem uma relação direta, né? Com o que você acredita. Porque eu também conheço muita gente que é cristão ou que é de outra religião, de uma outra coisa, e aí não tem esse olhar que você teve. Então, é muito mais de humano para humano, e ele fala sobre essas questões. E está bem claro, quem tem uma fé maior, as evidências são claras, tem maior qualidade de vida, maior expectativa de vida, tem menor transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, fuma menos, né? Tem a questão da egrégora também, de você ter pessoas com você. E nesse momento, eu até trago uma outra pergunta, né, saindo desse lado, mas o fato dos seus alunos, seus pacientes, né, Lu, estarem só. Que eu tenho falado muito hoje para os personagens, né, profissionais que estão com a gente, que tem fisioterapeuta, tem nutricionista. Quem é o seu aluno? Ele está sozinho? Ele é casado? Ele tem filho? Ele é funcionário público? Ele é empresário? Ele é idoso? Ele é jovem? Ele é diabético? Hipertenso? Que se eu generalizo nesse momento, ele mora em casa, apartamento, eu tenho apartamento, tenho pacientes meus, alunos, que não pega sol. Não tem janela. O meu sogro, por exemplo, não tem sol na casa dele. Eu falei, sogro, vai na padaria, vai no supermercado, tira a blusa e fique 10 minutos. Vai entrar em depressão. A individualidade, perceber isso. Como é que está, até porque seu nível socioeconômico pessoal é alto, né? Mas assim, você tem percebido agora essas minúcias de característica socioeconômica, diria assim, de convivência nos seus pacientes se exacerbando? Porque, por exemplo, tem pessoas que estão só. Imagina uma pessoa que não tem ninguém. Até ter irmão hoje, estava falando ontem. Como é bom o Luquinha ter o Matheus. Como é bom o Arthur ter o Heitor. Porque eles estão brincando demais. Imagina ele não ter. E tem gente sozinha em casa, não tem um ser humano para poder ver e abraçar. Fala um pouquinho sobre esse aspecto social. O que você sugere? O que você tem visto também para a gente, por favor? Eu tenho alguns pacientes nessa situação que estão morando só e que relatam que é mais difícil, né? Porque realmente é você estar se sentindo além, né? Porque aqui a gente convive, conversa, troca uma ideia, os meninos brincam e brigam, mas tem a interação, né? Mesmo que seja na briga, né? Legal, legal. E as pessoas que não têm isso, elas têm que tentar, então, usar a tecnologia em favor delas, né? Porque uma vez eu fiz um curso de comunicação não violenta e eu aprendi, eu achei interessantíssimo o que o professor falou, o Dominique Bard. Ele falou assim, você precisa ter alguém
para quem você pode ligar às 2 da manhã. E uma pessoa que você liga e te diga, você não precisa, oi, Sandra, como é que você tá? E a Denise, não, oi, Sandra, caramba, eu tô mal, tô chateada, tô triste. É ligar e falar do que você tá sentindo, né? Então, eu sempre falo isso para meus pacientes também, a gente precisa desenvolver esse tipo de relacionamento. Aí, às vezes a pessoa fala, eu não tenho esse tipo de amigo. Então, seja esse amigo na vida de alguém. Seja, né? Ou você não espere, faça por alguém. Começa a desenvolver isso na vida de alguém. Seja essa pessoa para alguém, sabe? Esteja disponível para ouvir, esteja disponível para ser amigo, esteja disponível para não julgar. Porque é tão difícil, né? Às vezes a pessoa só quer ser ouvida e a gente já vem com soluções, a gente já vem com julgamentos. Você não pode fazer assim, você não pode isso, você aquilo. Não, eu só preciso deixar o meu ouvido disponível para aquela pessoa, né? Então, nesse tempo de isolamento, essas pessoas também devem procurar desenvolver esse laço aí, né? Você fazer o altruísmo, né, em relação ao outro nesse momento pode ser importante até para você ser mais beneficiado, né? Porque ajudando alguém, o maior beneficiado muitas vezes é você também. Pessoal, só para a gente ter uma ideia aqui, fazer um resumo, tá? Gente, eu vou fechar com a Lu a semana inteira, tá? Calma, respira, tá tudo bem. Ó, gente, só pra vocês terem uma ideia, tá? Algum resumo aqui de vocês, espero que vocês tenham pego o caderno. Eu falei, eu divulguei de manhã. Psicologia positiva, fazer as rotinas, essas questões das fases do luto, de onde você está, que eu acho que é bem interessante, você aceitar de onde você está, se está com raiva, como é que está essa situação. Você também acolher principalmente a raiva e a tristeza, faz parte. Eu não vou ter raiva. Faz parte, acolhe, percebe, seja você um observador disso. Estratégias para emoções positivas, muito legal que a Lu falou. Uma leitura, um livro, alguma ação, um telefonema, o que te remete ao positivo, né? Então, se está negativo, como é que você passa de um estado para o outro? Trouxe também o que você tem controle, trabalhar nas suas zonas que você tem controle. Tem controle o quê? Sobre você, suas atitudes, você come, você bebe. O Bolsonaro falou alguma coisa, o outro vai acabar, o dinheiro lá. O que você está trabalhando na sua zona de controle? Eu falo muito isso, trabalhar no controle. Você também, cuidado com os pensamentos catastróficos, que o pessoal está demasiado, né, Luiz? Justamente atividade de amígdala extremamente ativa, o mundo vai acabar, não vai ter amanhã, não tem propósito. Fala, gente, consciência, córtex pré-frontal, vamos para frente. Outra coisa importante, isso gera efeitos negativos no seu corpo, então sua imunidade pode cair, isso pode te adoecer, e eu estou com pessoas que estão adoecendo e não deveriam, porque está em casa, está com a família, está com a alimentação, baixando a imunidade. Trouxe também um ponto interessante aqui, de você ter um momento no dia para ver uma notícia que não seja a última. Quer se conectar em um momento, criar uma rotina para isso, cuidado, para não demasiar com o seu dia a dia também. Você também transmitir o afeto por alguém, você ser ajuda para alguém, não ficar esperando dos outros, isso vai te fazer muito bem também. Isso tudo é um treino para a sua vida. Olha quanta coisa. Treino para a sua vida é treinar. Treino, disciplina, ter ação, né? É um momento para você começar a fazer isso, olhar para o outro. E também abordamos sobre a questão da espiritualidade, sendo algo que transcende a religião, a religiosidade. É mais uma ação de você perceber quanto é importante ter uma fé, ter um propósito, uma crença maior. E você também não está sozinho nesse momento, né? Também, né? Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Que coisa sensacional aqui. Alguém quiser perguntar, traz aqui. A Lu está esquentando feijão lá para o pessoal, mas está tudo bem. Ô, Lu, traz alguma... Quer trazer mais alguma abordagem? Alguma coisa assim que você... O que você tá vendo? Você tem uma visão. Nós estamos no dia 10 de 40. Né? A gente sabe, se o Brasil continuar como está, o desemprego vai pipocar, a fome vai voltar muito alta, apesar das ações do governo, apesar de quem tem estabilidade, quem está bem financeiramente, ele acha que está, mas não está, porque ele vai se expor, porque o latrocínio, o suicídio aumentou, tá? Esses dias, eu tenho uma aluna que trabalha no ML, ela falou que latrocínio aumentou, porque, eu não tenho como alimentar. Então, tu sai na rua agora, com o teu carrinho, fazendo alguma coisa, você vai ser assaltado, porque o cara está em desespero. Então, o que eu tô querendo trazer para você? Ninguém tem bola de cristal. Mas, pelo que está indo, o que você acredita para os próximos 20? Você está vendo aumento de medicação no pessoal. O que você está vendo aí para os próximos 20, 25 dias? O que está aí passando pela sua cabeça? O que você está... compartilha alguma coisa com a gente, alguma ação que a gente possa estar atento.
Eu tenho percebido que alguns pacientes estão mais ansiosos, então foram em busca de aumentar a medicação e ok nesse momento, se é o que tem, né? A gente também não vai condenar essas pessoas, não vai julgar. Alguns pacientes eu ofereci um atendimento extra na semana, porque às vezes a pessoa só com um não está dando conta de lidar, então vamos aumentar a frequência dos atendimentos também, né? E tentar isso, não ficar se expondo e praticar atividade física, que é fundamental. Eu até aumentei a minha frequência nesses dias, eu estou de parabéns, viu? Porque faz diferença na nossa saúde, no nosso sono, em tudo, né? A atividade física ela é essencial. Então, tentar fazer o que está no nosso controle, tomar esse sol, fazer atividade física, respirar profundamente várias vezes ao dia, isso também ajuda a gente a acalmar, diminui até a pressão, né? A gente tentar esse controle, porque tudo isso que você está falando, dessa macroeconomia disso tudo, a gente não tem controle nenhum sobre isso, né? Então não adianta eu ficar, meu Deus, então não vou poder sair de casa, o que vai acontecer com os meus filhos? Não adianta eu ficar pensando no pior cenário, né? Como eu acredito em Deus, eu entrego toda essa minha ansiedade para ele e eu acredito que as coisas vão se resolver, né? A gente já passou por outras situações, né? A humanidade já passou por outras situações tão dramáticas quanto essa nossa e hoje a gente tem muito mais recurso, né? Sim. Até de tecnologia, de tudo. Então, assim, a gente é uma geração ainda muito abençoada, uma geração muito privilegiada nesse sentido, né? Então, tentar nos fortalecermos individualmente, no coletivo, na medida do que a gente pode fazer. Acho que é isso. Isso foi tão importante nesse momento, né, Lu? A meditação, a respiração, o relaxamento, o que, né, inclusive a gente está lendo muito sobre os trabalhos agora, então temos trabalhos muito grandes, né, para isso. Inclusive, o último posicionamento saiu do Colégio Americano falando sobre atividade física, cita a importância, né, do Tai Chi Chuan, da yoga, do mindfulness, para complementar a parte mente e corpo também. Só que as pessoas hoje, até então, faziam, vou fazer, né? Hoje se tornou remédio. Né? A gente sabe que as pessoas que tiveram que usar esses recursos, essas ferramentas antes, elas conseguem entrar numa estabilidade emocional maior. Né? Então, você percebe que este momento, por exemplo, a importância da psicologia positiva, né, o mindfulness, uma visão mente e corpo, ela passa a partir do coronavírus ser mais, diríamos assim, um olhar diferente, porque, olha só, nós já sabemos que daqui a 2, 3 anos ou um ano pode ter outra dessa. Isso não vai ser o primeiro. Né? A China, a gente fez aqui um grande estudo, né, retrospectivo. Hong Kong já passou por isso 4 vezes. 2002 foi a primeira. Então, tiveram só 200 casos lá e a China com 80 mil. Por quê? Porque ele já tem toda a estratégia escolar, domiciliar, tudo estruturado para isolamento social. A China demorou 10 dias. O que aconteceu? Estourou. Então, você percebe que esse pode ser, inclusive, um momento para um olhar da emoção, da importância da educação. O que você percebe do legado? Eu acredito que a gente vai ter uma outra live sobre isso, mas já o legado que você está percebendo nesse momento para um olhar diferente, o que você pode comentar sobre isso? Eu acho que sim, as mães têm até comentado nos grupos, nossa, a gente percebe quanto os professores ganham pouco, porque como é difícil, né, a gente lidar com tudo isso, né, e às vezes a gente procura uma escola com tanta tecnologia, com tanta possibilidade, mas a gente não está preocupado em quanto o professor ganha, e às vezes aquele professor nem ganha tão bem assim, né, então assim, eu acho que o nosso olhar vai ficar refinado para essas coisas, né, eu vi um post falando interessantíssimo de que as aulas de artes, educação física e música agora estão sendo valorizadas, né? Assim, são matérias... Da Monja Coen, muito legal isso. É como se fossem uma submatéria, né, no dia a dia. E agora os professores e a sociedade estão, né, aí mostrando que não, que a arte é fundamental, a educação física é fundamental, música é fundamental. Então, assim, será que a gente precisa de tanta matemática? Para que a gente aprendeu Bhaskara? Até hoje eu não sei para que eu aprendi isso. Né? Então, talvez a gente possa ter um olhar e rever até os currículos e rever toda essa programação, né, de escola e de tudo. Algumas escolas já têm colocado nos seus currículos aí educação emocional, né? Então, isso é um diferencial
diferencial, isso é muito importante, a gente vê que algumas pessoas estão começando a perceber isso, e eu espero que isso expanda, né? Que isso aumente, que a gente tenha, de fato, essa valorização dessas coisas. Entender que só conteúdo não é suficiente, muito pelo contrário, né? Então, acho que esse vai ser um legado aí também, acho que vai... O legado desse processo e entender que a psicologia é positiva, né? Que você sabe, você é apaixonado, eu também me tornei apaixonado por você ter mostrado esse caminho. E ela, na minha visão, ela é um grande antídoto para tudo isso, porque remete ao próprio ser humano ser autorresponsável pelas suas emoções, sente que não existe como parar de pensar, né? Não existe a parar de pensar, só se você morrer. O pensamento estará lá porque você é um ser humano. O hipotálamo está trabalhando a todo vapor. No entanto, acolher, ser ele ou não é uma escolha sua. Só que não nos ensinaram isso em nenhum lugar. Então, esse seu olhar, essa tua perspectiva é muito bacana aqui. Já deu passou rápido, falei que ia passar rápido, né, Lu? Então, Lu, uma palavra final sua, né, para todos que estão aqui, né, para a gente fechar. Quem quer que a Lu volte novamente aí, fala eu aí nos comentários, né, já passou muita gente, e faz a sua abordagem final, talvez uma palavra final de acolhimento, né, diríamos assim, de leveza para as pessoas que estão aqui nesse momento. Bom, foi muito legal participar, estava um pouco nervosa no começo, você sabe que eu não pareço, mas eu sou tímida. Mas é muito... Engana bem. Engano bem, né? O Sandro sempre me chama, não, vamos fazer as coisas, não, hoje não, vamos outro dia e tal, mas foi muito legal essa troca. E, assim, a minha palavra final é: façam o diário da gratidão. Estabeleça aí, durante 3 semanas eu vou fazer o diário da gratidão, sabe? São pesquisas mostrando a diferença que isso faz na nossa vida. Pode ser a coisa mais boba do dia, mas isso treina o nosso olhar para as coisas positivas da vida. Então, comecem a fazer o diário da gratidão. A nossa vida muda quando a gente faz o diário da gratidão. Eu atendi uma paciente no consultório e ela, de um atendimento para o outro, eu sugeri, e ela falou: olha, como é que eu não soube disso antes na vida? Como isso fez diferença no meu relacionamento com o meu marido e tal. Olha, assim, sensacional. A gente não tem noção de como isso pode nos ajudar. Então, nesse momento, no final do seu dia, respire fundo, né? Se tranquilize, faça o seu momento aí de espiritualidade e agradeça 3 bênçãos do seu dia, né? De preferência, 3 bênçãos diferentes, né? A gente sempre fala, porque eu vou agradecer todos os dias a minha casa, minha família e meu emprego. Não, é a gente olhar coisas que podem ser banais, como o aspirador de pó, que eu dei o exemplo aqui, né? Mas que trazem esse olhar positivo aí para a vida.